sou Thalita Maia, sou especialista em devolver a visão e o brilho nos olhares dos animais, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre catarata. Primeiro deixa eu apresentar vocês, né? Esse é o Fubá, esse é o meu cão, né? O Fubá tá com aproximadamente 9 a 10 anos. E o Fubá começou a apresentar há pouco tempo uma catarata unilateral, que a gente chama, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas um olho é bem diferente do outro, né? Ó, vamos lá, Fu? Olha lá. Então, é um olho mais azulado e um mais pretinho, né? Que é a cor da íris dele mesmo, aqui da pupila dele, que é mais enegrecida, né? Então, a gente vai falar um pouco de catarata, né? Principalmente porque o Fubá vai operar, e a gente então vai falar um pouquinho qual é a dúvida mais frequente, né, hoje sobre catarata em si. Primeiro qual a idade geralmente que isso aparece. Isso é muito relativo, gente. Tem pacientes jovens que têm catarata, tem pacientes idosos, que é o caso do nosso Fubá aqui, e tem pacientes que às vezes desenvolvem com algumas doenças sistêmicas, muito conhecida como a diabetes, que o cão tem, né? Isso pouco em gato, mas cão muito. E aí o cão desenvolve a catarata aí, diferente da do Fubá. Essas cataratas da diabetes em si, geralmente ela é dos dois olhos em si, e ela é de uma forma muito rápida. Então o paciente às vezes, né, o cão dorme enxergando e às vezes ele pode acordar não enxergando porque descompensou essa diabetes. No caso do Fubá, a gente vai falar um pouquinho no caso dele em si, tá em um olho, né? É devido à idade do Fubá, né? Então a idade senil dele em si. E o que a gente tem que, né, se preocupar quando vem uma catarata? A gente tem que pensar, eu falo muito que a gente tem que pensar igual a nós, gente. Se a gente tem uma perda de visão, se o olho da gente já fica um pouco embaçado, se a gente já tem alguma dificuldade visual, a gente já não tá, né, a gente já não fica ruim, né, a nossa qualidade de vida já não vai diminuir. Deles a mesma coisa, né? A gente precisa com que eles devolver essa visão para eles, né? Para mim hoje é uma das maiores satisfações, né? Poder devolver esse brilho que a gente fala nos olhares, né? Ele poder enxergar de novo o brinquedinho, a comida dele em si. Então, a catarata em si, tem muita gente que me pergunta como é essa catarata? É o olho todo branco? Não necessariamente, né? Ó, o do Fubá é um olho mais azulado. Então é uma catarata, o dele ainda passa um pouco de luz. Ele não tem uma catarata madura, que a gente chama, que é onde não passa nada mais de luz. O dele ainda passa um pouco de luz, muito pouco. Quem que tá fazendo a compensatória de visão do Fubá hoje? É o outro olho dele, né? Claro que desse daqui ele enxerga um pouquinho embaçado e bem embaçado, porque a catarata dele já tá um pouco avançada. Mas a maioria vem nos dois olhos. Então você imagina, né? O cão perde o sentido, né? Ele não sabe mais muito se locomover. Vocês não percebem muito em casa, gente, porque vocês não mudam muito os móveis de lugar. Então tem muito cliente que chega no consultório e fala, Thalita, mas ele tá enxergando. Ele chega, eu coloco ele no chão, num lugar onde ele não, né, nunca foi, e ele começa a se debater. Então assim, fazer um teste em casa para um paciente de catarata não é muito fidedigno, porque muitas vezes ele não vai bater, ele sabe onde está cada coisa. E aí a gente às vezes se conforma com isso, sabe, gente? É esse conformismo que, né, não pode existir, porque ele não bate em nada porque ele já sabe. Mas, né, a vidinha dele já é com menos luz e com menos brilho aí, né? Então, a catarata, ela nasceu para ser operada, não existe colírios para catarata, para tratar a catarata, para retardar a catarata, isso não existe. Então, é uma das, né, dúvidas mais frequentes que me perguntam, Thalita, tem um colírio? Eu não quero operar, né? Eu quero um colírio. Não existe. O que eu quero que vocês saibam que a cirurgia, ela muitas vezes é bem sucedida, o animal volta a enxergar quase logo no pós-operatório, e é assim, é incrível, tanto a minha satisfação como oftalmo de ver o paciente voltando a enxergar, como do cliente feliz e principalmente deles, assim, né? Então, o Fubá vai passar, né, por alguns exames pré-operatórios, que isso é importante também a gente
dizer. Eu não vou conseguir falar todos os exames aqui muito específicos, a gente vai fazer mais alguns vídeos falando um pouco mais da catarata, tirando mais dúvidas, mas as dúvidas que vocês tiverem sobre a catarata, se tem dúvida se o seu animal tem ou não, entra no nosso site olhoclinico.com.br, visita a nossa fanpage, né, que é Olho Clínico Centro de Oftalmologia Veterinária. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui, vou ter o maior prazer em responder vocês. Combinado? Então hoje a gente falou um pouco de catarata, um pouco de qual a idade que isso geralmente possa vir e que ela deve ser operada. Combinado? Até o próximo vídeo. Já tchau, Fu! Até mais!